gente, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o nível 2 do Wikidot. Antes, esse nível, ele era chamado de Pipe Dreams, que é um nome bem famoso para o nível 2. Mas, infelizmente para mim, esse nível acabou sendo reescrito e se tornou Abandoned Utility House. E, bem, a wiki desse Abandoned Utility House, ela é muito mais longa do que a do Pipe Dreams. Então, se o vídeo demorado muito para sair, foi por causa disso. Agora o vídeo em si. Nível 2. Abandoned Utility House, ou em português, salas de utilidade abandonadas. Dificuldade de sobrevivência 3. Não seguro, contagem baixa de entidades. O nível 2, que faz parte do grupo dos 9 níveis principais, que são os níveis de 0 a 8, ele é composto por uma gama infinita de túneis de manutenção complexos, porém euclidianos, que variam em tamanho e já tiveram uma variedade de usos. Essa foto do nível 2 é uma imagem que foi tirada pelo falecido Supervisor C. O layout físico do nível 2 tem certas semelhanças em seu design que permitem que ele seja mapeado e compreendido. Os túneis em si, apesar de não seguirem um fluxo estrito sobre como são estruturados, todos se contorcem em ângulos estritamente de 45 graus, e o comprimento aproximado dos corredores sempre foi medido para aproximar múltiplos de 5 quando medido no sistema métrico. Os túneis desse nível são bem apertados e estreitos, seja por causa das dimensões originais dos túneis ou pela maquinaria, fiação ou outros equipamentos industriais pendurados ao longo das paredes e tetos. As paredes são construídas de concreto murcho e sujo ou mesmo tijolos em certas áreas, os últimos dos quais geralmente são em tons de marrom, lamacento ou preto. A textura em todas as superfícies das paredes é um tanto calcária, independentemente do material da parede em si, e geralmente deixa resíduos em pó nos dedos se tocados ou esfregados. Em corredores extremamente apertados, isso deixa até marcas e manchas nas roupas, ou hematomas equacionais na pele. Porém, na maioria dos corredores, essas paredes são frequentemente obstruídas por máquinas imponentes e raramente funcionais, que geralmente cobrem uma ou ambas as paredes do chão ao teto. Esses canos e máquinas, embora sejam identificados com vários tipos reais de máquinas de antigos engenheiros das áreas desenvolvidas do MEG, não funcionam em conjunto uns com os outros. Em vez disso, cada um desses aparelhos industriais é colocado em locais arbitrários no nível 2 e faz pouco mais do que se conectar uns aos outros com encanamentos e eletricidade funcionando. Na era moderna, essas máquinas geralmente criam pouco mais do que ruídos internos silenciosos, como se as máquinas estivessem com defeito. Além disso, cada máquina geralmente é conectada por canos longos e grossos que transferem fluidos e eletricidade, gases ou até mesmo objetos sólidos em certas ocasiões. E essa imagem aí que está aparecendo agora é um dos corredores estreitos do nível 2, que está ainda mais estreito por causa dessa tubulação industrial aí. Enquanto encanamentos e máquinas estranhas são uma visão sempre abundante, equipamentos industriais portáteis semelhantes se espalham por vários corredores. Carrinhos de plataforma são uma dessas aparências comuns, que geralmente possuem itens como peças de máquinas diversas, barris de tambor de óleo e caixas de metal, papelão, madeiras, muitas vezes abarrotadas de materiais habitáveis. Além disso, pedaços de papel, ferramentas velhas e cacos de vidro de lâmpadas velhas cobrem o chão do nível em áreas aleatórias, geralmente sem muita razão. Outros objetos mais diversos e comuns incluem os seguintes: caixas de ferramentas, pilhas de madeira, peças de máquinas desmontadas, canos enferrujados, escadas, cabos de tensão grandes, máquinas elétricas e cadeiras dobráveis. O nível 2 é predominantemente iluminado por luzes fluorescentes zumbido, semelhantes encontradas em vários níveis entre 0 e 4. E essa imagem que está aparecendo agora é uma fileira desorganizada de luzes fluorescentes que se acredita terem sido deslocadas por alguma entidade ou intervenção humana. Essas luzes são predominantemente em tons branco industrial ou laranja. A fiação para essas luzes é frequentemente exposta, o que levou vários grupos a coletar o cobre do nível, e ocasionalmente até mesmo as próprias luminárias. Além disso, a iluminação no nível 2 não é distribuída, muitas vezes deixando algumas áreas na escuridão. E essa imagem que está aparecendo agora é o conjunto de duas luzes fluorescentes de cores diferentes encontrando em uma área mais escura do nível 2. Devido à natureza exposta da fiação e ao fato de que áreas do nível 2 parecem estar conectadas em circuitos em série, ao invés de paralelos, é extremamente fácil que a fiação dentro da iluminação seja interrompida. Isso pode acontecer por uma infinidade de razões, que vão desde espionagem acidental e proposital até mesmo interferência de entidades. Independentemente da intenção, no entanto, se uma luz ou fio for danificado por qualquer uma dessas razões, todas as luzes dentro de um espaço definido serão imediatamente desativadas, mergulhando a área, o local do nível 2 na escuridão.
As luzes que vão ser desativadas depois da destruição de um conjunto são aleatórias, porque não dá para identificar quais seções do nível 2 estão conectadas a quais áreas do circuito. No entanto, das poucas vezes que isso foi feito intencionalmente, qualquer coisa entre uma grade de luzes 3x3 a 6x6 vai ser desativada. Enquanto corredores estreitos, maquinário grosso e vários adereços industriais ocupam a maior parte da paisagem do nível 2, as paredes que não são revestidas com fios e canos contêm portas que variam em várias cores, materiais, tamanhos e tipos. Os designs padrão para essas portas são geralmente de uma construção de aço que gira para dentro, para o que quer que esteja do outro lado da sala, bem como geralmente são pintadas em vários tons de branco, cinza e creme. Essas portas geralmente possuem várias quantidades de decorações adicionais em cima delas, geralmente na forma de padrões como quadrados em relevo ou rebaixados, fechaduras, placas, símbolos pintados com spray, janelas ou até mesmo danos à sua estrutura principal. Não se sabe quantos deles são gerados pelo próprio nível, ou se algum deles são criados por humanos ou outras criaturas sencientes. Normalmente, a maioria dessas portas vai estar trancada, e as que não estão trancadas, ou as que levam a outros níveis, podem levar a diferentes lugares. Alguns exemplos são complexos extensos de corredores e salas de vários tamanhos, que geralmente contêm equipamentos industriais maiores, dezenas de caixas de madeira cheias dos mesmos suprimentos que as dos corredores, uma grande abundância de PCs ou mais, ou, mais comumente, armazéns de embalagem vazios do tamanho de átrios. Essas áreas geralmente se conectam a cada porta dentro do quadrado em que são construídas, mas poucas delas realmente abrem. E outra possibilidade eram salas que eram mais comumente usadas por grupos que costumavam habitar o nível 2, e ainda são usadas com relativa frequência por causa de grupos modernos para acessar rapidamente a internet. Também acredita-se que essas salas seriam posteriormente terraformadas no espaço de escritório L3A, que é um subnível do nível 2. No entanto, não existem registros de sobreviventes para confirmar ou não que qualquer terraformação tenha ocorrido. E para quem não sabe, terraformação é tipo você transformar alguma coisa para ela ficar parecida com o planeta Terra. E tô tentando fazer isso em Marte. Também pode ser sinônimo para transformar algum lugar em habitável, que é o que estou fazendo com essas salas no nível 2. Outra possibilidade é uma sala singular de tamanho variável, geralmente apenas com simples formato quadrado ou retangular. Algumas salas raras selecionadas possuem um design de formato composto, embora estas geralmente não sejam nada mais do que dois quadrados ou retângulos conectados uns aos outros. Essas salas geralmente podem conter qualquer itens ou imóveis mencionados no primeiro ponto, embora na maioria das vezes sejam completamente desprovidas de mobília. E esses itens mencionados no primeiro ponto são dezenas de caixas de madeira cheias dos mesmos suprimentos que os dos corredores, uma abundância grande de PCs ou, mais comumente, armazéns de embalagem vazios ou do tamanho de átrios. Acredita-se também que uma dessas variedades de salas foi posteriormente usada na construção do espaço de escritórios L3A. Outra variedade de porta, que é a maioria das portas do nível 2 que está trancada, e para as poucas portas que estão trancadas, que tem janelas, só aparece basicamente um vazio. E com a industrialização do nível 2, certas portas que davam para vazios foram destrancadas. Essas portas são basicamente para um void, mais nada. E as portas que dão para esses vazios que conseguiram ser destrancadas têm uma área que é um espaço infinitamente largo e infinitamente longo, que desconsidera as dimensões externas dos próprios corredores. Esses espaços são desprovidos de som e luz, o que significa que a única fonte de iluminação vem da própria porta, que fica no meio desse vazio como a única forma de retornar. É extremamente fácil se perder e sem perceber desses vazios infinitos sem luz. Entrar neles não é recomendado. E essa imagem que está aí na tela há mó tempão é uma das portas que foi encontrada no nível 2. Como o nível 2 tem sido lar de muitos grupos ao longo dos anos, apenas os grupos mais importantes e dignos de nota foram listados. A Machina. Com exceção dos The Lost, que residiu anteriormente no nível 2 há incontáveis séculos, os Machina são um dos primeiros colonos catalogados do nível 2. Começando inicialmente como uma raça de entidade simples e animalesca até 1000 a.C., os Machinas evoluíram progressivamente para desenvolver a consciência e além de seus instintos simples. A partir disso, os Machina começaram a se espalhar e habitar vários níveis de The Backrooms. As suas ocupações de níveis eram anteriores às do The Lost. Se seus estados primários forem verdadeiros, sua casa principal era no nível 2.
O nível 2 era, de muitas maneiras, uma base perfeita para os Machina. Para ajudar a sobreviver às duras condições dos Backrooms, bem como aumentar a sua própria capacidade de pensamento, os Machina começaram a construir aprimoramentos cibernéticos da forma de uma armadura tanto volumosa que era essencial para acesso a elementos da sua cultura. Para criar esses trajes, que são detalhados com muitos detalhes em seu artigo principal, eles retiraram grandes porções da maquinaria do nível 2 e as reaproveitaram pesadamente para suas próprias necessidades. Embora a Machina tivesse com certeza em algum momento um local definitivo para uma capital de alguma variedade, nunca foi realmente identificado. Uma cidade relativamente grande e abandonada, perto de uma da saída para o nível 811, foi descoberta nos últimos anos, que poderia ter sido a cidade principal dos de Machina. A queda final dos Machina foi devido à drenagem de recursos do próprio nível 2. Enquanto os humanos nos dias atuais estão passando por um problema semelhante, a experiência dos Machina de uma seca de recursos foi uma questão muito mais urgente devido à sua tecnologia ter se desenvolvido para depender dos materiais que o nível fornecia. Rapidamente, a população dos Machina começou a diminuir drasticamente. Ao longo de apenas 30 anos, a contagem das cabeças de Machinas caiu para 2 dígitos. Desde 1850, nenhum Machina foi testemunhado. 200 anos depois, desde a queda dos Machina, o nível 2 gradualmente conseguiu regenerar as suas máquinas esgotadas. Embora o processo de cura tenha deixado inúmeras das novas máquinas do nível 2 em estados desconectados e muitas vezes não funcionais, acredita-se que essa seja a causa da maquinaria irregular e desconectada do nível 2, especialmente a partir de relatos em primeira mão dos The Lost. No entanto, essa crença é puramente considerada uma mera teoria, até que mais evidências sejam mostradas. Os retardários auxiliares. Se você não acredita em mim, eu tenho provas. É sério, esse é o nome do grupo, os retardários auxiliares. Ou em inglês, Aiding Strangers. Entre 1995 e 2013, o pequeno e breve grupo, operado por aproximadamente 35 indivíduos, administrou o grupo temporário de realojamento e educação projetado para abrigar andarilhos que chegaram ao nível 2 diretamente das frontrooms. Uma vez dentro do acampamento, os vários líderes do grupo, que estavam todos no Backrooms desde 1890, ajudariam a educar os andarilhos sobre várias propriedades de The Backrooms, como suas entidades, seu vasto catálogo de níveis, os vários objetos que os indivíduos podem encontrar, ou até mesmo outros grupos a serem observados que existiam em outros níveis naquela época. O objetivo de longo prazo do grupo era ajudar indivíduos recém-nuclipados a encontrar seu caminho atrás dos Backrooms mais facilmente, e ajudar a remover a curva de aprendizado prática e perigosa quando se trata de viver fora de qualquer grupo. Para complementar seu ensino altruísta, os Aiding Strangers também alojaram indivíduos e deram a eles pequenos trabalhos, como catar lixo com professores treinados para coletar suprimentos no nível 2 e outros níveis ao redor. Nenhum residente, além de seus professores, permaneceu pela base por longos períodos de tempo, pois o estágio final do processo de ensino era deixá-los preparados para poder conseguir viver nos Backrooms. Durante o primeiro ano de existência do MEG, os retardários auxiliares foram invadidos por uma grande e imigrante organização de assassinos de rounds. Como muitos dos primeiros membros do MEG eram originários dos retardários auxiliares, os dois grupos tinham uma conexão muito próxima um dos outros, e foram rápidos em tentar salvar a base do ataque quando a notícia se espalhou. No entanto, enquanto estavam a caminho, o grupo de voluntários do MEG encarregado de repelir os rounds foi flanqueado por um Wrangler. Após o reagrupamento, a base já tinha considerada perdida, com muitos de seus habitantes tendo sido mortos ou fugidos durante o pânico. Embora não sejam os mesmos em espírito, alguns dos membros originais do grupo, assim como muitos participantes dispostos, se propuseram a recriar a ideia base do grupo sob o novo nome de Os Sobreviventes. Eles também ofereceram residência permanente para muitas pessoas que ajudaram que tinham acabado de chegar das frontrooms. Isso permitiu que eles coletassem mais suprimentos de comida e afastassem entidades. No entanto, entre janeiro e março de 2014, eles sofreram ataques semi-frequentes com o que mais tarde seria conhecido como Wretches, ou Miseráveis. Depois que seu problema foi resolvido, o grupo retornou às atividades normais. Seguidores de Jerry. Embora não tenha muita presença de destaque dentro do próprio nível 2, a base principal dos seguidores de Jerry, que é o nível 274, pode ser facilmente acessada por praticamente qualquer porta do nível. No entanto, de uma forma um tanto obscura, muitas das medições do nível 2 se originaram dessa facção para desenhar mapas precisos em tamanho que atraíam pessoas para sua base principal. Embora algumas dessas medições forem frequentemente consideradas grosseiras e imprecisas, muitas foram usadas mais tarde pelo MEG para exames de nível. O MEG ocupou brevemente uma pequena seção do nível 2, originalmente criada para atuar como uma base secundária para a base alfa no nível 1.
No entanto, o espaço apertado juntamente com entidades semifrequentes tornou a ocupação difícil para o pequeno e expansão Meg. Como tal, o grupo moveu a base para o nível 3, que embora ainda fosse um nível difícil de sobreviver, foi considerado o candidato melhor para erguer a base, que mais tarde se tornaria o terceiro local mais ativo e mais importante da organização. Nos primeiros anos de sua existência, o MEG buscava usar o nível 2 para corridas de suprimentos semifrequentes, principalmente para vasculhar suas ferramentas mecânicas e ativos. Eles também se entregaram à tentativa de mapear o nível 2, principalmente para funcionar como experimento para mapear níveis mais tarde. No entanto, depois que um grupo dissidente, conhecido como BNTG, divergiu do MEG, praticamente todas as interações entre o MEG e o nível 2 cessaram. O BNTG. Como um dos maiores habitantes do nível 2, o BNTG ocupa o nível desde sua criação em 2016. Primeiramente, a base principal de operações do grupo tem sido dentro do espaço de escritórios L3A. No entanto, o BNTG já viu adequado ocupar e adaptar mais o ambiente do nível, para vários níveis de eficácia. Depois de estabelecer o espaço de escritórios L3A como sua principal base de operações, o processo que teoricamente exigiu grande terraformação, o BNTG foi rápido em tentar estabelecer o nível 2 como nível ocupado exclusivamente por eles, dada a falta de qualquer outra competição além dos sobreviventes e dos seguidores de Jerry. Enquanto ideias eram discutidas entre superiores do BNTG, que incluíram a criação de passarelas seguras para cada uma das saídas conhecidas e a tentativa de terraplanar pedaços inteiros do nível para construir casas, foi decidido que o bonde de bitola estreita seria construído ao longo de um vasto pedaço de terra próximo ao espaço de escritórios L3A. Esse bonde seria raramente usado por passageiros e, em vez disso, seria usado como meio de transporte para transportar grandes quantidades de bens adquiridos para o espaço de escritórios L3A para vender a outros grupos, bem como entre as bases do BNTG que já estavam estabelecidas. E para você aí que não está entendendo nada do que eu estou falando, deixe-me explicar. Essa imagem é basicamente uma suposta imagem que foi encontrada no banco de dados do BNTG, que seria uma suposta construção do espaço de escritórios L3A. E o que é o espaço de escritórios L3A? É basicamente uma parte do nível 2, um subnível na verdade, que o BNTG ele foi lá e terraformou para ser tipo o QG, o quartel-general do BNTG. Enfim, depois de decidir que o trem iria ser alimentado pela eletricidade do nível 2, eles pegaram várias baterias de carro e de geradores recuperados do nível 11 e 35 e também várias coisas do nível 82, que eles queriam poder armazenar e transmitir eletricidade para poder manter os trens funcionando. Aproximadamente 20 foram criadas, e todas elas vão ser alimentadas pela bateria que o grupo adquiriu. Com modificações, essas baterias poderiam ser mais tarde recarregadas pela eletricidade natural do nível 2 sempre que se esgotassem. Aí, depois que eles fizeram desenhos sobre quais rotas o trem vai tomar, eles começaram a desconstruir vários túneis para poder liberar espaço. Túneis que eram muito estreitos tiveram grande parte da sua tubulação, fiação e maquinário retirados de suas paredes. E essa foto aí, que está aparecendo agora, é uma modificação do túnel antes da implementação dos trilhos. Aí essas coisas que eles retiraram das paredes, mais tarde seriam reaproveitados como materiais comerciais. E muitos desses suprimentos foram reciclados para poder carregar as baterias, o que auxiliou nos preparativos para a conclusão do bonde. E essa parte agora, essa foto que está aparecendo na tela, é de uma faixa que já foi finalizada. E esse processo de ficar recarregando as baterias, ele causava muitos apagões semifrequentes. E aí, depois que eles conseguiram entender quais seções da fiação estavam conectadas às luzes, eles conseguiram fazer isso sem nenhum problema. Aí, a próxima etapa era o processo de adquirir e medir trilhos. Isso foi feito inicialmente medindo ranhuras no trilho, que foram usadas para aumentar as medidas dos trilhos do modelo presente no nível 111 e, posteriormente, obtendo trilhos no nível 172. Embora isso tenha causado problemas com o trilho sendo muito grosso, bem como sendo extremamente difícil de encaixar em torno dos cantos de 45 ou 90 graus do nível, modificações suficientes nos trilhos eventualmente garantiram a finalização do sistema de trilhos. Aí era uma maravilha, né? Porque eles podiam transportar várias mercadorias de vários níveis e acelerar muitas negociações com vários grupos. Mas
Como a vida não é um morango, os problemas mecânicos se manifestaram rapidamente. Apesar do trabalho feito para alargar os corredores, os trens frequentemente batiam em paredes ao fazer curvas. E também eram conhecidos por descarrilhar devido à bilota irregular dos trilhos, as curvas fechadas mencionadas acima e a má qualidade geral dos trilhos. Apesar das falhas, no entanto, a operação continuou funcionando normalmente, até mesmo incorporando excursões ocasionais de passageiros para aqueles que necessitam de trânsito seguro para outros níveis. E esse trânsito frequente adicionou tensão e uso extra às locomotivas, bem como as baterias onde operavam. Como nenhuma bateria nova foi coletada depois do aumento da carga dos trabalhos do trem, frequentemente as baterias precisavam ser recarregadas, às vezes até no meio das viagens. Nem mesmo 2 semanas depois de aumentar essa carga que os trens trabalhavam, o nível 2 entrou em curto-circuito. De acordo com relatórios diversos da organização, quando uma terceira bateria, possivelmente com defeito, foi conectada a uma área de carregamento designada, todo o L3A foi mergulhado na escuridão completa. Inicialmente, acreditava-se que o apagão havia afetado apenas o próprio espaço de escritórios L3A. No entanto, foi rapidamente descoberto que a falta de energia era em todo o nível. Eles descobriram isso depois que alguns membros da organização partiram para encontrar ajuda em outras bases do BNTG e outros níveis. E foi assim que ficou o nível 2 depois desse apagão. E esse apagão ele cessou todas as atividades mecânicas e eletrônicas dentro do nível, bem como cortou as viagens para o nível 126 e 811. Devido a ambas saídas exigirem algum nível de eletricidade para funcionar, após a falha do maquinário, os canos do nível 2 começaram a acumular vários sólidos, líquidos e gases que transportavam. Isso, em raras ocasiões, fez com que certos canos estourassem, vazassem ou deixassem certas áreas do nível 2 com cheiro forte e pungente semelhante ao de carne podre. Aí, junto com os canos que pararam de funcionar, as luzes que eram abundantes no nível 2 também falharam. A maioria simplesmente desativou. No entanto, algumas das lâmpadas fluorescentes simplesmente estouraram por causa da queda repentina de energia. Durante esse tempo, muitas lanternas estavam sendo dadas a qualquer explorador de qualquer grupo que desejasse explorar o nível 2 depois que a notícia dos danos se espalhou o suficiente. Depois de alguns dias, luzes violetas aparentemente começaram a se ativar em porções esparsas do nível, assemelhando-se a uma forma de iluminação suave de emergência, que ajudava os andarilhos a navegar pelo nível. Além disso, algumas entradas e saídas pararam de funcionar e algumas portas que estavam trancadas abriram. Isso posteriormente levou a habilidade de entrar nas salas vazias, o que infelizmente fez com que certos andarilhos desaparecessem dentro delas e sua curiosidade para ver o que havia dentro delas depois que o próprio blackout terminou. No geral, esse apagão durou um total de 2 anos, com toda a vida repentinamente voltando ao nível 2 quando as luzes principais foram reativadas e os canos começaram a transmitir itens anômalos novamente. Após o apagão, o sistema ferroviário criado pelo BNTG foi deixado de lado e o grupo silenciosamente recuperou sua base principal no espaço de escritórios L3A depois que a maioria da sua equipe migrou para outro lugar durante o apagão. Além disso, muitos poucos grupos demonstraram interesse em ocupar o nível 2 desde seus apagões. Embora por uma miríade de razões, desde seu design claustrofóbico até o perigo inerente, a principal razão pela qual a ocupação do nível 2 tem sido tão infrequente é devido ao fato de que qualquer grupo, independentemente da idade, viu uma melhor opção para ocupar em outro lugar. Embora seja um centro de alguns níveis selecionados e ferramentas mecânicas, o nível 2 tem uma grave falta de alimentos comestíveis e suprimentos médicos, com aqueles que vivem no nível 2 dependendo de importações ou indo para outros níveis para seus materiais necessários. Depois que o período do blackout acabou, praticamente todas as máquinas do nível 2 pararam de funcionar, produzindo apenas ruídos silenciosos e zumbidos internos, como se peças de sua construção tivessem sido desalojadas ou quebradas. Além disso, ainda há parte do nível 2 que ainda estão presas em um blackout, tendo apenas algumas luzes operacionais e todas as máquinas e tubulações silenciosas. Como tal, especialmente em face de níveis muito mais habitáveis, como o nível 11 ou o nível 186, muitos grupos principais e secundários optaram por migrar para os níveis com melhores padrões de vida, bem como com melhores suprimentos. Enquanto o BNTG ainda usava o espaço de escritórios L3A como sua principal base de operações, nenhum grupo notável ocupou o nível 2 desde o blackout. E agora um ponto muito bom para falar sobre o BNTG. Parece que, resumindo tudo, eles criaram uma linha ferroviária, só que isso acabou gastando muita energia no nível 2 que levou ao colapso desse nível. Só que, pelo que eu me lembrava,
O nível 1 era onde ficava a base principal do BNTG, mas como essa Wiki nova está dizendo, agora seria o nível 2, espaço de critérios L3A. E isso é meio confuso, talvez durante o Blackout o nível 1 foi a base principal e depois virou o nível 2, ou talvez era o nível 1 antes, sempre foi o nível 1, o nível 2 ele foi só uma base secundária, ou o nível 2 ele era a base principal, aí depois eles foram pro nível 1 por causa do Blackout e eles se manteram no nível 1 e só uma parte do grupo voltou pro nível 2. Enfim, fala o que você tá achando nos comentários porque eu não entendi isso direito. Entidades. Bem, como o vídeo já tá extremamente longo e eu já tô enrolando muito para poder enviar ele, eu só vou falar sobre as entidades, porque na Wiki tá escrito como elas foram descobertas, um monte de coisa sobre essas entidades. Eu só vou falar o nome de cada uma. Windows, Death Rats, Death Moths, Clumps, Ratchets, Smilers, Jerry, Hounds, Facelings, Steel Stealers, Brewlers, Photoshop, Cannibal Cousins, Wranglers e, por fim, Swindly Birds. Entradas. No clipe na realidade, corredores estendidos no nível 1, túneis pequenos dentro das muitas cavernas grandes do nível 52, portas aleatórias do nível 287, que era nível -1 antigo. O espaço de escritórios L3A pode ser acessado por uma área dentro do nível 2 ocupado pelo BNTG, portas no nível 2.2, dutos de ar das cavernas do nível 8, edifícios no nível 11, os salões dos funcionários do nível 43, do clipe praticamente qualquer terreno na seção de Clipped Park do nível 84 por longos períodos de tempo pode desencadear o teletransporte para o nível 2. Subir em qualquer conforto crematório no nível 127, subindo escadas ou utilizando elevadores, os visitantes podem chegar ao nível 2, no nível 141. Entrar no túnel do metrô dentro da estação Juárez antes da chegada do trem no nível 158. Entrar em uma cachoeira dentro das cavernas do nível 173 raramente leva ao nível 2. Percorrer 5 km do caminho no nível 309 pode levar ao nível 2. Alguns corredores conectam a várias lojas do nível 480, que às vezes podem levar ao nível 2 em vez de seu destino real. Ao mergulhar nos grossos e conjuntos de fiação do nível 522, é possível chegar ao nível 2 quando eles ressurgem. Para retornar ao nível 997, já que uma de suas únicas entradas fica no nível 2, os indivíduos devem usar uma porta rosa embutida em uma árvore. Saídas. Portas de compensado podem levar ao nível 31 e 127, e as portas de madeira que parecem envelhecidas levam ao nível 137. Qualquer porta do nível 2 que pareça maior do que qualquer porta normal, geralmente do chão ao teto, irá para o nível 70 ou 283. As portas que levam ao nível 70 têm o texto 70 gravado nelas, e as que levam ao nível 283 são frequentemente pintadas em cores do arco-íris. Algumas portas destrancadas, ao invés de levar às salas aleatórias que podem aparecer no nível 2, levam ao nível 101. De forma semelhante, qualquer porta trancada que tenha um piano ecoante emanando do outro lado, leva ao nível 126. Abrir uma porta de metal e entrar nela leva ao nível 141. Todas as portas azuis no nível 2 levam ao nível 175, todas as portas rossas no nível 2 levam ao nível 997. O nível 811 pode ser acessado seguindo luzes azuis pulsantes e ficando selecionados no nível 2 até uma porta com uma lâmina machina embutida nela. Puxar a lâmina levará os indivíduos ao nível 811, e durante o Blackout todas as saídas para o nível 811 pararam de funcionar e só algumas voltaram a funcionar desde a reativação do nível. Uma das saídas mais comuns do nível são portas tipo elevadores que levam ao nível 998. Da mesma forma como você usa para entrar no The Hub pelo nível 1, você consegue fazer isso no nível 2, mas o lugar que você usa para poder fazer isso é desconhecido. Bem, como o espaço de escritórios L3 é o subnível do nível 2, o fato de você sair dele já leva para ele de novo. Quando você atravessa pelo nível 2, os indivíduos eles podem repentinamente se encontrar em uma transição perfeita ou para o nível 606, que é o Make Believe antigo, ou pelo nível 38. Acredita que isso aconteça com muito menos frequência para o Make Believe. No entanto, isso pode acontecer só pelo fato de que pouca gente sobrevive no Make Believe. Encontrar qualquer cômodo atrás das portas destrancadas do nível 2 que lembre casas totalmente mobiliadas e decoradas levará ao nível 64. Por razões desconhecidas, se você não clipar em uma área do nível 2 que ficou extremamente quente, isso pode fazer com que você chegue ao nível 127. E assim como a saída para o nível 811, essa saída parou de funcionar depois do Blackout.
Ao percorrer os corredores por tempo suficiente ou encontrar pequenas passagens subterrâneas e ângulos perpendiculares ao restante do nível 2, os indivíduos se encontrarão no nível 558 ou 902. Ao desejar utilizar o banheiro deste andar, assim como outros, é possível chegar ao nível 189 ao interagir com a porta. Entre parênteses, após fazer o desejo. E finalmente, após tanta espera, após um mês de produção desse vídeo, 30 minutos de vídeo, horas fazendo vídeo, esse foi o vídeo, gente. Se você gostou do vídeo, comenta aí, vídeo mais longo da história, pra eu saber que você viu o vídeo até aqui. E uma coisa que eu gosto de comentar é que essa reescrita foi legal pro nível. O nível ele ganhou muito mais informação e ficou muito mais maneiro. Só que, cara, você só vai... Ninguém vai ler essa wiki inteira. Pouca gente vai ler essa wiki inteira. Tipo, só que se você for fazer um vídeo ou se você estiver muito interessado no nível. Porque a wiki é enorme, ela é gigantesca. Ela é colossal. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Tchau e até a próxima.